Cris, responde rápido. O que é um pontinho marrom com vermelho no meio de um bar? Certamente é você com um nariz de palhaço tentando ser engraçado. Não! Sim, é isso sim. Está no ar o TCC que virou piada. Remédio, porque rir é o melhor remédio. Oi, eu sou o Billy, mas meu nome é Jonathan Hesk. Só que eu sou conhecido só como Billy Hesk. Tá, Billy, a gente não vai entrar no mérito do teu nome agora, até porque eu tenho que me apresentar. Aqui quem tá falando é Cristine Moritz, e a gente vai abordar o tema stand-up comedy. O humorista Fábio Porchat mostra na prática o que é. Classificar de jornal tem uma coisa que é divertida, que você vai vendo, porque tem muita coisa mística, né? Sofrendo por amor, trago a pessoa amada em 7 dias. Bacana, tranquilo, um tempo legal. Só que logo embaixo tem Pai Cláudio de Oxum, trago a pessoa amada em 3 dias. Quer dizer, já deu um upgrade aí na coisa. Mas logo embaixo ainda vem amor mal resolvido, não sofra mais, trago a pessoa amada em 24 horas. Quer dizer, daqui a pouco vai ter o quê? Casa Divina da Cura, trago a pessoa amada e... Olha pro lado, alguém tá aí, olha aí, chegou, olha aí. Segundo pesquisas, o stand-up comedy é um gênero do humor que começou com quem contava aquelas piadas de papagaio e se caracterizou por usar sempre coisas do cotidiano. Já na primeira metade do século XX, grandes figuras do rádio nos Estados Unidos, como Bob Hope, abriam os shows fazendo piadas sobre o dia a dia. Mas foi somente na década de 50 que o stand-up mudou de piadas rápidas para monólogos, que envolviam observações sexuais e políticas. Escuta essa do comediante Danilo Gentili. Sempre teve censura no Brasil, sempre vai ter censura no Brasil. Porque no Brasil, emissora de televisão é concessão do governo. Então toda emissora de TV aberta tem o rabo preso. Se eu for no canal que eu trabalho e falar a coisa errada, do cara errado, na hora errada, esse cara liga agora na emissora de televisão e pede minha cabeça. Por isso que quando eu assisto humorístico de domingo de manhã, eu fico torcendo. Vai, Didi, conta aquela do Sarney. Não, para de entrar com o extintor, todo mundo sabe, é combinado essa merda. Fala que vai enfiar o extintor no c... da Rosiana, aí sim. E na década de 70, nos Estados Unidos, o stand-up teve um crescimento, lançando comediantes como Bill Cosby, George Carlin, Robert Klein, Richard Pryor e Steve Martin. Nos anos 80, houve um boom do stand-up. Praticamente cada cidade grande dos Estados Unidos havia um clube de comédia. Lá, os grandes nomes como Robbie Williams e Ed Murphy se apresentavam e tornaram mais popular ainda quando Jim Carrey, Steve Martin e o próprio Ed Murphy começaram a levar para as telinhas esse estilo de humor. E aqui no Brasil, José Vasconcelos foi o primeiro humorista a apresentar o stand-up comedy. Na década de 60, ele viajou pelo país para divulgar o show de humor solo, até então inédito em terras tupiniquins. É verdade que não existe. Nós vamos supor que existisse um locutor gago. E lhe fosse dada a incumbência de transmitir uma partida de futebol. Senhoras Os que também tornaram o stand-up comedy no Brasil algo popular foram os geniais Jô Soares e aquele que é considerado o pai do humor no Brasil, Chico Anísio. Ele nasceu em Maranguapé, interior do Ceará. Aos 14 anos, o artista já investia no próprio talento e ia a shows de calouros no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na carreira televisiva, o próprio Chico Anísio nos contou como foram os primeiros indícios da história dele fazendo comédia. Foi simples. Me deram um papel, de repente me tiraram o papel da mão. Papel no qual eu lia. Eu tinha que decorar e fazer a coisa. Eu fiz. E o diretor, quando acabou, disse, você já está pronto, você não precisa aprender mais nada. Eu falei, então, muito obrigado. E daí em diante, eu vim embora. Isso foi em 1957. Falou e disse o mestre do humor. Mas vamos lá. A expressão em inglês stand-up comedy, se traduzida ao pé da letra para o português, significa comédia em pé.
No entanto, existem dois conceitos em cima desse estilo de fazer humor. É verdade, e existem humoristas que defendem a tese de que para fazer stand-up comedy, as características são simples. O humor é feito por apenas um comediante, geralmente em pé, sem auxílio de qualquer outro jogo em cena. O estilo é conhecido como humor de cara limpa, pois o humorista é munido apenas do microfone, sem personagem, fantasia ou acessórios. Quem fala com a gente sobre esse assunto é o comediante Paulo Bonfá. Você usar um adereço só não é um problema. O Danilo Gentili usa boné, o Márcio Ribeiro usa chapéu. Isso é só uma coisa da roupa e do figurino da apresentação. É diferente de uma fantasia, é diferente de uma maquiagem, é diferente de um homem que se veste de mulher. Pra mim, eu sou xiita nesse ponto. O stand-up é cara limpa, microfone, texto autoral, jamais piada da internet, roteiro de terceiros. Se não é outra coisa, se não é um show solo de humor que não leva esse nome. A única coisa. Por outro lado, há comediantes que defendem a tese de que um personagem fantasiado, sozinho e com microfone, não deixa de ser stand-up comedy. Malcolm Bauer é ator, diretor e pensa assim. O conceito do stand-up é um ator, um comediante, na verdade, porque ele não precisa ser ator, em frente ao microfone, compartilhando suas impressões do cotidiano. A diferença é o ator com a cara limpa, dando suas impressões, no personagem é o personagem falando sobre um assunto. A diferença é que tem muita gente que diz que não é stand-up com um personagem, e eu digo que é porque qualquer personagem criado por mim vai apresentar o meu ponto de vista. Se eu faço uma índia que fala de algum assunto, sou eu, é o meu ponto de vista sobre ser um índio que vai aparecer ali. Bom, seja lá qual for a forma que o comediante se apresente, há questões que são regras no stand-up. O sujeito com cara de pau suficiente deve ficar em pé e com o microfone ligado. De preferência. De preferência, o microfone ligado, claro. As histórias normalmente são críticas à sociedade, sejam elas políticas, econômicas e até mesmo pessoais. Mas a regra principal é não copiar o texto de outros humoristas. O texto deve ser único, como esse da comediante Dani Calabresa. Vocês já perceberam que toda pessoa que tem bafo, ela nunca aceita a bala de menta que a gente oferece? Pode reparar, todo mundo na roda pega, que é pra dar um exemplo pro bafudo. Aí quando chega na vez dele, tá com um pedaço de bunda na boca, ele fala, não, obrigada, essa daí é ardida, não gosto. Eu tenho um ódio dessa gente, porque a pessoa que tem bafo, ela gosta de contar segredo. Todo mundo que tá com a boca fedendo fala, vem cá, quer falar pertinho. Mascou chiclete sabor Rio Tietê e quer cochichar com a gente. Você sabe o que você tá ouvindo? Não faço ideia. Não sabe? Você está sintonizada no mais novo TCC que virou piada. Ah, remédio, porque rir é o melhor remédio. Artistas surgiram depois que o stand-up tomou forma no Brasil. Nomes como Paulo Carvalho e Fábio Porchat fazem parte dessa nova safra de humoristas e também do primeiro grupo de stand-up comedy do Brasil, o Comédia em Pé. E com a bênção do pai do humor, o homem que deu a vida a tantos personagens, como o professor Raimundo... Remédio, porque rir é o melhor remédio. Ele mesmo, o próprio Chico Anísio, reconhece que há ótimos representantes do stand-up comedy. Atualmente, eu acho que temos a melhor geração de humoristas de todos os tempos. É uma geração primorosa essa daí. Eu vejo espetáculos que eu sou convidado e tal, e vou muito a esses espetáculos deles, e são incríveis. É uma pena que a escolinha não esteja no ar para eu passar esse pessoal todo pro país. Tem gente boa demais. Eu nunca vi tanta quantidade de bons comediantes. Paulo Carvalho é ator de teatro. Atualmente integra o elenco de Os Caras de Pau na TV Globo e faz shows de stand-up por aí. O ator falou sobre a realidade desse gênero do humor. É um caminho que não tem mais volta, faz parte já do imaginário cultural das pessoas. As pessoas já sabem que existe esse tipo de trabalho e as pessoas vão assistir sabendo exatamente o que vão encontrar. Já não é mais como era no começo, que as pessoas chegavam achando que ia encontrar um cearense vestido de mulher e não encontrava. Achava um cara que tinha visto lá de fora com a mesma roupa, entrou, fez seu número e foi embora com a mesma roupa. É isso. Fala galera, eu sou o Fábio Porchat, programa Remédio, porque rir é sempre o melhor remédio. Fábio também é humorista, escreveu e atuou no programa Zorra Total e hoje trabalha para o programa Tudo Junto e Misturado.
Eu faço parte do primeiro grupo de stand-up, que é o Comédia em Pé, e acho muito bacana porque há 5 anos você não vislumbrava nada. Não tem assim, qual é o futuro? Não faço a menor ideia. Hoje a gente já viu que tem um futuro. As pessoas estão começando a fazer stand-up agora e estão animadas fazendo stand-up. Então é bacana porque a gente já conseguiu. Sendo o primeiro, a gente vai abrindo umas portas, às vezes meio na porrada, mas a gente vai abrindo umas portas e é legal ver que o stand-up está gerando muita coisa. Fábio Porchat acredita que qualquer pessoa pode sim fazer stand-up. Ator, não ator, o gari, o bilheteiro, pode, é só ser engraçado. Paulo Carvalho ratifica o que o amigo Fábio Porchat disse. E ainda completa dizendo que, se isso for moda, o público vai saber escolher o que é bom ou não. O stand-up ele tem uma característica, você não precisa ter uma formação artística para fazer. Pode apenas ser uma pessoa inteligente e vai aprendendo a se expressar, tá no palco com a experiência. Mas as pessoas não se deixam enganar. Então aqueles que são verdadeiramente bons vão ficar e aqueles que estão embarcando justamente na história da moda vão se perder aí na obscuridade. E aí, sou eu, Serginho Malandro, eu também tô ligadinho. Do remédio. Parece óbvio, mas ele não é qualquer pessoa. É. É ator, apresentador de televisão, cantor e humorista. Sérgio Malandro não faz parte dessa geração de humoristas, mas está apostando nesse novo formato de fazer humor, o stand-up comedy. Uma amiga minha morava em Los Angeles, ela me ligou e falou, pô, Sérgio, você tem que fazer stand-up comedy. As pessoas aqui dos Estados Unidos todas estão fazendo, os atores, os humoristas. Eu nem entendi direito, ela falou stand-up, eu entendi stand-up, não sei nem o que era isso aí. Mas aí entrou no ouvido e saiu pelo outro. Todo mundo sempre falava pra mim, pô, Serginho, você tem que contar essas suas histórias no teatro. Eu fui ver um stand-up com uma amiga minha de um dos humoristas dessa nova geração, dessa garotada. E aí, quando eu cheguei lá, me chamaram pra subir no palco, aí eu comecei a contar umas histórias, aí eles começaram a me chamar. Aí eu comecei a fazer uns 15 minutos em vários stand-ups de alguns amigos, né, de algumas pessoas, no Renascença, em alguns teatros. Aí depois eu vim pro Rio e falei que pra pegar um teatro que eu queria fazer um solo meu. No grupo stand-up, Serginho Malandro. Você sabia que o bar Curitiba Comedy Club, localizado na capital paranaense, é o primeiro espaço construído especialmente para a comédia no Brasil? Não. Não sabia? Não. E foi lá que um garçom foi descoberto como humorista. Sobre o bar, o garçom e também sobre o primeiro campeonato de stand-up comedy no Brasil, você irá saber no próximo programa. Fica com a gente! Você acabou de ouvir o TCC que virou piada. Sim, remédio, porque rir é o melhor remédio. Deu empolgada ela, né? Deixa eu, dá licença. Está no ar o TCC que virou piada. Remédio, porque rir é o melhor remédio. Essa onda de stand-up está tão em alta que durante o mês de março de 2011 ocorreu o primeiro campeonato brasileiro de stand-up comedy, o Risadaria. Cris e eu fomos até Curitiba conferir de perto uma das etapas do campeonato. O humorista Diogo Portugal foi um dos jurados e, como de praxe, também arrancou gargalhadas do público. Eu tenho pena da mulher do tempo de Curitiba, porque ela, tadinha, ela já não sabe nada que ela fala. Porque a tia vai falar, sai do biquíni, mas leva um sobretudo, é isso? Alguma merda vai acontecer. Tô cansada de errar, E não é que o comediante Diogo Portugal ainda fez uma graça comigo e com o Billy? Só de Floripa mesmo é da palhoça. A pergunta que fica no ar, por que Floripa é uma ilha? As pessoas necessariamente têm que falar igual o golfinho. E olha, se o ditado de que rir combate as rugas é verdade, nós saímos de lá com o rosto tão esticado que a gente tá passando longe do Botox. Paulo Bonfá, o idealizador do Risadaria, conta pra gente como tudo começou.
Desde o início do projeto Risadaria, que foi em 2010, uma das intenções dos curadores era ajudar a revelar novos talentos. No ano passado, nós dividimos nosso concurso de novos talentos em 3 categorias: áudio, vídeo, texto e desenho. E teve muita gente que se inscreveu por meio dos vídeos fazendo stand-up. E a gente avaliou, não, isso não é um vídeo é um roteiro, uma edição, uma interpretação. Isso é stand-up comedy, a diferença é só que está filmado. Então a gente decidiu que em 2011 ia transformar a nossa plataforma de novos talentos, e aí criamos o primeiro campeonato brasileiro, especificamente para comédia stand-up. Mas qual será o objetivo desse campeonato? Lançar um cara que se torne referência e que quando as pessoas perguntarem, mas você como é que começou? Eu comecei no Risadaria, eu comecei no campeonato, porque quando eu comecei 20 anos atrás, não tinha onde começar. Quem quisesse ser humorista, comediante, roteirista, ator, tinha que ter sorte, conhecer alguém ou ficar insistindo, dando murro em ponta de faca. E a gente tem um movimento que permite incluir novos talentos e dar sustentação a eles, né? E o Risadaria surgiu justamente para dar suporte a todas as plataformas do humor por vários meios: literatura, cinema, TV, rádio, internet, cartoon, fotografia e o stand-up comedy. Aliás, tudo que faça uma pessoa rir, né? Além de, claro, mostrar a força e a relevância do humor brasileiro. Marcelo Madureira é um dos integrantes do programa Caceta e Planeta da Rede Globo. Marcelo Tais é comandante do CQC da Bandeirantes. Wellington Nogueira é fundador e coordenador geral da ONG Doutores da Alegria. Caco Galhardo é redator e dono de uma empresa de cartoon. E Diogo Portugal é curador do Risorama, que é o maior festival de humor da América Latina. E também é um dos grandes comediantes de stand-up do Brasil. E esse batalhão de humoristas formam o exército de curadores do Risadaria, que selecionaram comediantes do Brasil inteiro para o concurso. Paulo Bonfá foi quem idealizou o campeonato. E ele mesmo contou pra gente sobre os critérios usados na hora de escolher quem iria competir. Avaliação por uma banca com 4 critérios: tempo de comédia, originalidade de texto, carisma e presença de palco. Os 4 quesitos recebendo notas individuais de 1 a 10. Pela soma dos pontos, a gente chegou ao veredito, né, de quem era o campeão dessa etapa. E Thiago Souza, de 19 anos, foi o sortudo que conseguiu passar pelos avaliadores do concurso e vencer a semifinal da região sul do Risadaria. Ele disputou a final em São Paulo e também alcançou o 3º lugar da competição. Na hora que ele falou, eu tava tão nervoso que eu nem escutei. Na hora que ele falou, eu falei, perdi. Aí nem que eu fui me ligar que era eu que subi no palco, porque pra mim eu não ia ganhar. Eu não parei um minuto, eu entrei, eu me senti imperativo aqui. Eu entrei, eu saí correndo pra tudo que é lado, eu ia numa mesa, na outra, conversava com um, com o outro, não parei um minuto. O jovem também resolveu falar como ele enxerga o stand-up comedy e como faz para ser engraçado. Pra mim, o stand-up comedy é aquele humor de você passar por alguma coisa e conseguir ouvir alguma coisa, ver alguma coisa que acha engraçado e conseguir transpor aquilo pro palco. Coisas do cotidiano. Claro que a gente dá uma aumentada, né? A semifinal da região sul do Risadaria foi num, digamos, santuário do stand-up comedy. O bar Curitiba Comedy Club foi inaugurado no mês de março de 2010. E a ideia partiu do comediante Marcos Zene, que sugeriu ao empresário João Madalosso para que criasse um espaço dedicado ao stand-up comedy. Quando ele chegou lá, que eu descobri que não existia comedy club no Brasil. O nosso foi o primeiro. E era uma época bem que estava começando a estourar esse negócio de stand-up, com o povo do CQC, com quadros no Faustão, em vários programas, no Jô mesmo. Daí eu pensei, tá aí, vamos abrir o primeiro comedy club do Brasil. O empresário resolveu apostar diferente, já que no Brasil não existia bares especializados em show de stand-up comedy. Eu acho que para abrir um bar, alguma coisa tem que ter um diferencial, né? Abrir um bar para beber cerveja, qualquer um abre e não chama público, né? A gente resolveu abrir um bar com diferencial. Então abriu um bar de comédia, né? E o bar foi um sucesso. Em 10 dias após a inauguração, cerca de 10 mil pessoas já haviam passado pelo local para ver grandes nomes do stand-up comedy se apresentarem. Além desses grandes nomes, Billy, o Curitiba Comedy também abriu espaço para novos talentos, por meio do Open Mic, uma espécie de microfone aberto para quem quiser se arriscar a ser humorista. Por exemplo, José Emerson Pereira da Silva, mais conhecido como Ceará, foi descoberto assim. Eu sempre fui palhaço, né? Na escola eu colocava sapinho no bebedor de água. Colocava bombas na caixa do banheiro. E sempre fui malinho demais, né? Malino é menino arteiro.
Então ouve essa que o arteiro do Ceará contou pra gente. Curitiba tem muita mulher bonita. Não falam com a gente, mas são bonitas. A diferença das mulheres daqui pro Ceará é que as mulheres aqui, elas não têm bigode, né? E o melhor, elas têm dente. E isso é bacana. Porque no Ceará é mais ou menos o seguinte: essa mulher, imagina comigo, eu sou lá, essa mulher tem peito, não tem bunda. Se ela tem bunda, não tem peito. Se ela tem peito e tem bunda, não tem dente. Se ela tem peito, tem bunda e tem dente, tem bigode, né? Agora, se ela tem peito, tem bunda, tem dente e não tem bigode, tem pinto, quer dizer, é complicado. Para os que querem fazer assim, como o Ceará, se arriscar nos palcos de open mic, o Diogo Portugal deixa a dica. Não entra na comédia pra tentar comer alguém, entendeu? Ou pra ser, você tá na moda, os meus amigos que fazem stand-up estão comendo alguém. Não entra nessa, não é a real. E se entrou nessa porque gosta, saiba a hora de sair, né? O que é importante é não querer cumprir o prazo. A hora que nego riu, aplaudiu, vaza. Que essa é a hora, é melhor, menos é mais na comédia. Diogo também aproveita a deixa e conta uma das pérolas que ele apresenta nos shows. Prestando atenção em algumas coisas, eu vi um anúncio de trânsito hoje que dizia: criança no banco da frente causa acidente. Eu fiquei pensando, né, que às vezes acidente no banco de trás causa criança, né? Se você não se prevenir, né? Porque tem que se prevenir. Minha avó sempre falava pra minha prima, muito cuidado na hora de fazer sexo, sabe? Se preocupa. Se for transar, transa com segurança. E ela engravidou do segurança. Não sei se era bem a pessoa que minha avó queria. Isso também não importa, né? Em Florianópolis também tem muita gente engraçada. Muita gente fazendo humor. E é o que você vai ouvir no próximo programa. As mulheres da ilha inseridas no stand-up comedy e um professor de matemática que largou tudo pra ser engraçado. Você acabou de ouvir o TCC que virou piada. Sim, remédio, porque rir é o melhor remédio. Deu empolgada ela, né? Deixa eu, dá licença. Está no ar o TCC que virou piada. Remédio, porque rir é o melhor remédio. O stand-up comedy na região da Grande Florianópolis começou com o charme, a beleza, a simpatia e a ousadia de uma mulher. Manezinha da ilha, Grazi Meyer trouxe para Florianópolis o humor feminino no ano de 2004, depois de passar por um laboratório de aprendizado em Curitiba e em São Paulo. Ela revelou que mulher pode até fazer humor, mas que é bem mais difícil. Eu acho que o homem lida com a verdade de uma forma diferente. O homem consegue... A gente sofre muito. É muito difícil a verdade, pra gente é muito difícil. Agora não, depois de um tempo você vai relaxando e vai entendendo que essa relação com as coisas, com o seu corpo, com a vida, com a sexualidade é outra, mas... é uma questão social gigantesca, cultural. A gente é entupida de revista de mulher linda, a gente vê... Quem são as mulheres bonitas, né? Um cara, pra ter uma mulher, às vezes ele só precisa ser bem sucedido pra ter uma mulher foda. A gente tem que ser linda, né? Além de tudo. Foi no ano de 2008, no Bar Blues Velvet, no centro da capital catarinense, que Grazi entrou para a história com o primeiro show de humor da cidade, intitulado O Ano em que Meus Homens Saíram de Férias. Eu estarei 40 minutos no Blues Velvet, sozinha, nunca tinha feito na minha vida. Aí eu escrevi um textão. 2 meses depois, a gente começou a fazer Comédia com Leite e Humor Expresso. A corajosa Grazi Meyer falou também sobre a polêmica do humor negro. Dentro de um espetáculo, você faz piada de gordo, de viado, de velho. Mas não, gente, sabe? Ou uma viado toma porrada na rua, você é viado. Pra mim, o preconceito é exatamente isso, assim. E eu não consigo atingir, o nirvana do humor, mas eu acho que se eu me dou direito de fazer piada com gente gorda, com gente velha, eu posso fazer piada com qualquer outro tipo de pessoa, como um deficiente físico, como um deficiente visual. A partir do momento em que eu segrego, que eu digo assim, não, disso eu não faço piada, porque tadinho, gente, ele não merece, ele nasceu assim, eu tô segregando ele da sociedade, que nem piada dele eu posso fazer, sabe? Alô, aqui é W Marcão. Estou no programa Remédio, porque rir é o melhor remédio. Não tem a menor dúvida sobre isso. Agora o humor vai pesar. Com 1,86 m de altura, 130 quilos muito bem distribuídos, ele é W Marcão, ex-professor de matemática que após 18 anos em salas de aula,
decidiu partir para a carreira de humorista. Mas ei, ele não é lutador de boxe. Quando eu comecei a perceber em sala de aula que eu tinha um bom domínio de público, uma capacidade de fazê-los rir, que é uma coisa que eu já conseguia fazer com os meus amigos, né? Eu senti que eu conseguia fazer com plateia, eu percebi, ainda dando aula, que esse sonho de ser ator não era uma coisa tão distante. Aí eu fui atrás de profissionais do ramo, né? Fui fazer um curso de teatro no SIC durante 1 ano e meio. Na verdade, tudo como aspirante, né? Eu quero ser um dia ator, quero um dia viver só disso. O humorista já se apresentou no programa do Faustão na Rede Globo depois de ter ficado em 2º lugar na semifinal da região sul do primeiro campeonato de stand-up do Brasil, o Risadaria. A vida de um gordinho é diferente? Você vai saber agora com o professor W. Marcão. Valeu, boa noite, galera. Beleza? Aê! Maravilha! Aê! Eu tô numa repartição pública, olha só a vergonha que a gente passa. Sendo atendido, chega uma mãe com uma criança. Essa mãe, a criança chegou e a criança afoita. Mãe, queria sair. Eu queria comer um doce. Calma, meu filho, espera aí, espera um pouco. E eu na frente sendo atendido. Enorme. Mãe, queria comer um doce, uma coisa. Queria comer. Espera aí, que coisa? Vai aqui. Mãe, eu queria comer um chocolate. Para, que coisa? Para com isso. Tu vai comer bastante, vai ficar enorme, que nem aquele monstro ali, ó. Cada flechada, hein, que você tomou. O quê? Marcão, quem faz stand-up comedy se expõe muito por falar de experiências pessoais. Pra fazer esse tipo de humor, precisa ser bem resolvido? Muito bem resolvido. Por exemplo, quando eu faço as brincadeiras de homossexual, não sei o quê, eu tenho plena convicção da minha predileção. Eu sou heterossexual, sou casado, tenho uma filha, mas eu não vou levantar bandeira disso, parceiro. E pelo contrário, eu adoro esse mundo homossexual, adoro esse jeito que eles lidam com as coisas. E isso não me fere absolutamente nada. O comediante também falou sobre os prós e os contras de apresentar os shows no teatro ou em bar. Vantagens do teatro. O público é refém de você. Tá na tua mão. Ele não vai fazer nada para te prejudicar. Se você num teatro consegue fazer com que o público converse, você tá muito ruim em cena. Eu tenho a felicidade de conseguir atrair a atenção das pessoas de uma forma que o cara não fica ligado em mais nada a não ser na minha aparição. Vantagens do barzinho. O álcool. É um facilitador. Quando o povo já tá meio alegre, qualquer coisa que você fala, o povo se diverte demais. Desvantagem do teatro. Pelo fato de não ter o álcool, você está com o público literalmente careta. E o nível de exigência deles é muito mais alto. Desvantagem do bar. Se você não atrair a atenção do cara, ele se vira pro lado e conversa como se você não existisse. Ele não tá nem aí pra você. E ele vai conversar justamente o que é uma forma de protesto dele, pra dizer, o cara é muito ruim. Let's go, girls. A paulistana Milena Moraes deixou a terra natal em 1997 para estudar artes cênicas na Universidade do Estado de Santa Catarina. Quando prestou o vestibular, achou a prova super fácil, mas não passou. A aprovação só chegou no ano seguinte. No começo da carreira, Milena pensou que fosse ser uma atriz dramática. Eu gostava de drama quando eu estava na faculdade. Eu achava que podia ser muito mais uma atriz dramática do que fazer comédia. Porque não necessariamente uma pessoa extrovertida vai ser um bom comediante. Não necessariamente. Em Floripa, a atriz começou a ter experiências com humor no Teatro de Quinta, do qual ela fez parte. Atualmente, ela faz humor de cara limpa. Mas, gente, pra mim, ela é uma espécie de psicóloga para mulheres. Definitivamente ela nos entende. TPM, para mim, é o período do mês em que eu sou extremamente inteligente e o resto do universo é extremamente burro. As pessoas não entendem o que a gente quer dizer. Quem tá perto sempre se ferra. Por exemplo, meu marido, ele tem assim uma tática. Quando ele percebe que eu tô com TPM, ele anda sempre com uma barra de chocolate no bolso. Aí ele joga e se afasta. Aí quando eu termino de comer, ele se aproxima. Tadinho.
O professor Vicente Concílio conta que não existe preparação específica na universidade para quem quer fazer stand-up. Na academia não tem uma preocupação específica em formar a pessoa para fazer o stand-up comedy. Talvez deva ter cursos livres, né? Cursos de humor, porque assim, é uma arte construída um pouco assim, empiricamente. As pessoas vão lá, começam a fazer, entendem, né? Observam outras pessoas fazendo e procuram encontrar a sua personalidade dentro da lógica do stand-up comedy. Concílio também comentou sobre a diferença entre ser humorista ou comediante. Em princípio não tem assim diferença. Todo mundo que trabalha com humor acaba sendo humorista, assim, né? Todos eles estão lidando com esse universo, com o universo da comédia, comediante, humorista. O Wellington Luiz, mais conhecido como Malaco da Costeira, é um cidadão metido em muitas encrencas. Xuca é uma apresentadora infantil que vive levemente alcoolizada. Sai dos cabelos! Ai, cabeleireiro, você só é um nojo! O Wellington e a Xuca são alguns dos personagens interpretados pelo ator Igor Lima. Eu sou mais engraçado com o personagem, eu acho. Me parece que o retorno das pessoas é bacana e eu curto pra caramba. Eu gosto da coisa ficção, do criativo, mas de ver como essas informações que estão aí no mundo se, né, são introduzidas de algum modo, vai saber qual, né? O humorista já criou tantos personagens cômicos que até perdeu a conta e revelou pra gente como surgiu o Malaco da Costeira. Eu fui morar na Costeira, e aí eu dava aula, eu pegava esse malaquinho de escola. Os moleques, tipo, bobos, assim, no fundo são muito moleques, só que eles acham bonito, mas da marginalidade, mas eles não têm ainda isso no sangue, então rola uma certa ingenuidade, né? Ó, não, eu tava lá, né, velho? Ou lá na boca, aí não sei o que, tava na boca. Ah, vendeu os negócios lá, ô, esse meio ficou muito louco, cara. Daniel Oliveto é ator e também faz shows de stand-up comedy em Floripa. E ele conta que a técnica que se adquire na faculdade ajuda bastante na hora de fazer humor. No stand-up, você tem que ter uma cara de pau, além da técnica. Técnica você cria. Técnica só existe com prática. Então eu acho que tem talvez um certo talento para o stand-up, que é a cara de pau. Mas talento é limitado, né? E dá pra ganhar uma graninha fazendo stand-up comedy? Tem gente vivendo tão bem de stand-up hoje que, pô, imagina uma pessoa que, tipo, de Portugal, lógico, os caras estão há anos aí fazendo. Pô, não tô cobiçando o dinheiro deles, tá? Mas, em geral, você imagina que um cara desse que vem de fora, ele vem com uma equipe reduzida, às vezes vem com um iluminador, mais um produtor, e você lota o SIC a um ingresso de R$50. Dá pra viver bem, né? O comediante Diogo Portugal é um dos principais representantes do stand-up comedy no Brasil. Faz em média 20 shows por mês. Assim, não é um conselho que eu dou, entra no stand-up que dá grana. Não é isso. Você tem que aproveitar as plateias que melhor te aceitam, você tem que descobrir os lugares onde você também não é bem aceito e trabalhar isso bem com bons produtores, boa divulgação. Você consegue fazer, consegue viver legal. Não é a profissão vou dizer assim, se o cara estoura no programa de TV, é bem diferente. E ele ainda ousou em dizer o seguinte: o stand-up é a profissão do futuro, né? Por exemplo, a pessoa pede um emprego, o que ela faz? Stand-up. Vamos combinar que não seria nada mal, né? Até porque encarar a vida rindo é o melhor remédio. Ah, você acabou de ouvir o TCC que virou piada. Sim, remédio, porque rir é o melhor remédio. É, deu empolgada ela, né? Deixa eu, dá licença. Rimédio é o programa de trabalho de conclusão de curso em jornalismo da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, primeiro semestre de 2011.
Locução e desenvolvimento feito pelos acadêmicos e agora jornalistas com diploma. Muito bem. Cristine Moritz e Jonathan Hesky. O trabalho foi orientado nada mais e nada menos do que pelo doutor Ricardo Medeiros. Peraí, mas médico, doutor? Não era jornalismo? O que tem um médico aqui orientando o trabalho? Eu também não entendi, vamos seguir, né? A sonoplastia foi feita pelo incansável Márcio Webel. Vinheta pelos comediantes e engraçadinhos e muito sensuais. Deliciosos, cheirosos, solteira eu, todo mundo no Facebook, procura aí. Viu? A de nós, viu? Grazi Meyer. E Igor Lima. Ai, beijo, Brasil. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, me liga, tá? Tô no Face.